Pois é, mas antes de isto tudo, destes 3 evangelhos, não antes do evangelho de Marcos, porque esse o Paulo já o conheceu, mas rejeitou. Antes do evangelho de Marcos, depois do evangelho de Marcos e antes dos outros 3, que aparecem só depois pelo ano 70 e após o ano 70, de Marcos, na sua primeira versão, já anda a circular em 42, 44, e o próprio Paulo tem conhecimento dele através de Marcos, do próprio Marcos, e recusa-o, rejeita-o. E então, digamos que a maior inventona, e que tem feito um prejuízo total, tremendo, para não dizer absoluto, à humanidade contra Jesus, é o próprio Paulo, na sua carta aos Coríntios, a primeira, no capítulo 15, onde ele fala dos mortos e diz estas mentiras. Transmiti-vos, em primeiro lugar, esta ideologia não é provavelmente uma mentira assumida como tal, é a ideologia. Só que a ideologia é mentira, porque não é a realidade, encobre a realidade. É uma versão da realidade em terceira, uma versão em terceira da realidade, que a disforma a realidade para salvaguardar o que está instituído, os privilégios, onde eu também sou o beneficiário. E ele puxa a brasa à sua sardinha, aqui, com este que vai dizer aqui no Evangelho não, na sua primeira carta aos Coríntios. Transmiti-vos, capítulo 15, versículo 3, transmiti-vos, em primeiro lugar, o que eu próprio recebi. Cristo, ora bem, Cristo, não é Jesus. Cristo, e é este Cristo que nasce e morre todos os anos. Cristo, não é Jesus, é o seu antípoda. Cristo é um Messias davídico. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Disparate total. Teologicamente, da teologia do Deus Criador Abá, do Deus de Jesus, disparate total. Mas olha, vejam, como isto faz curso, como isto faz carreira, como é isto que se ensina no século XXI, nas universidades confessionais, nas catequeses de todas as paróquias, em tudo o que é curso bíblico. Cristo, não Jesus, o seu antípoda, morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, claro. Determinada interpretação das Escrituras, mas as Escrituras só se entendem interpretadas pelo próprio Jesus e não pelo Cristo. O Jesus fez implodir até a hipótese, a concepção e a hipótese, a mera hipótese de um Cristo, da existência de um Cristo, de um Messias. Portanto, e o Paulo recusou Marcos, recusa o Evangelho de Marcos, e portanto agora diz tudo o que lhe interessa em termos de judeu fanático, do judaísmo, judeu ao cristianismo, do judeu ao com Cristo, do judaísmo com Cristo, como Messias. Tudo mentira. Isto é a ideologia pura e a idolatria pura. Como eu próprio vos transmiti, o que eu próprio recebi, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, interpretadas a partir da ideologia e da idolatria e do mito messiânico, do Cristo messiânico, do mito messiânico de David. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, claro, interpretado pelo judaísmo, não por Jesus. Interpretadas pelo judaísmo, não por Jesus. Portanto, pelo judaísmo judeu, pelo judeu Paulo, por este doutor da lei Paulo, fanático, fariseu fanático, perseguidor de Jesus. Apareceu a Cefas, que é outro nome para dizer Pedro, e depois aos 12, é o único que diz que apareceu a Cefas, é o Paulo. Imaginem, nunca conheceu Jesus, nunca viu Jesus histórico,
entre o ano 28 e abril do ano 30. Se calhar nem chegou a saber que ele que existiu nessa altura. Porque vivia em Tarso, fora, era judeu na diáspora. Fariseu, fanático, doutor. Apareceu a Cefas, é ele que diz, inventa. Porque lhe convém. Também é ele. E aos 12. E aos 12. Então, se tinha ficado só 11, como é que depois é 12? Em seguida apareceu a mais de 500 irmãos. De uma só vez. É outra invenção de Paulo. Que nos evangelhos nenhum diz isso. O de Marcos não diz literalmente nada. Não apareceu a ninguém. No de Marcos. A maior parte dos quais ainda vivem, enquanto alguns já morreram. Ele está a delirar. É pura invenção. Está a escrever ideologia. E não a realidade. E numa carta, que ainda é mais grave. Depois apareceu a Tiago. Olha o Tiago. O tal sumo sacerdote que está a esfiar o templo de Jerusalém, que Jesus fez implodir com a sua presença maiútica, e por causa disso é assassinado. O Tiago, irmão de Jesus, que nunca pôde com o irmão, com Jesus. Apareceu a Tiago. É o único que também diz isto. O Paulo, nesta carta aos Coríntios. E não é que a gente toma isto tudo a sério. Engole, come tudo isto, hoje, do século XXI. As universidades católicas comem e engolem isto tudo e andam a ensinar essas aldrabices todas. E a seguir a todos os apóstolos. E em último lugar, ele queria chegar aqui. E em último lugar, apareceu-me também a mim como a um aborto. Pois, porque se ele não diz que lhe apareceu a ele, como é que justifica que seja também lá dos tais apóstolos? É preciso inventar que lhe apareceu também a ele para justificar que tem que ser agregado, embora nunca tenha andado com Jesus, nunca tenha sequer conhecido Jesus, entre o ano 28 e abril do ano 30, e nunca tenha aceite a boa notícia que o Evangelho de Marcos dá deste Jesus. As mulheres, a Maria Madalena, vem a aceitar aquele grupo. Mas ele não. Quando tem alguma notícia desse sentido, porque o Marcos lhe quer dar, ele a expulsa-o. Não deixa que ele ande com ele nas viagens apostólicas, onde ele anda a querer impor a sua tese do judaísmo como o Messias, e o reino estava aí a implodir, a chegar, que ia dar cabo do Império Romano. Chegou no ano 70, mas deu cabo foi de Jerusalém. O Império Romano e do tempo deu cabo de tudo, do judaísmo, de certa maneira, dos sacerdotes, foi tudo para o galheiro, e nunca mais houve templo nem sacerdotes no judaísmo. Olha, ao menos bom, tem essa vantagem sobre o cristianismo. Mas aí está o Paulo aqui. Pura mentira, pura ideologia do judaísmo. Pura teologia do judaísmo. Do judaísmo, teologia messiânica, teologia davídica. A teologia que já no tempo do rei David e de Salomão justificava a existência do rei e dos seus privilégios e de todos os seus crimes. E um Deus que era adorado e idolatrado no templo de Jerusalém, que Salomão manda construir e que justifica, dá cobertura a todos os crimes que o rei comete, a todos os atropelos, a todos os roubos que faz às populações, aos povos. E o Paulo está aqui. E vejam como é tão considerado, tão importante no cristianismo, e são as colunas do cristianismo, desta mentira, deste anti-Jesus, antípoda de Jesus, do cristianismo. As duas colunas é o Pedro e o Paulo, claro. São os que fabricam e impõem o Cristo do judaísmo. O Cristo de poder. O Messias. Que Jesus fez implodir até a mera hipótese de alguma vez existir. E depois dizer que esse é o Jesus. Que insulto. Que insulto.